de hoje, a gente vai falar sobre as competências necessárias para você navegar nesse mundo em constante evolução. Você já deve ter percebido que o mundo parece que é um looping emocional aí. E aí, eu vou trazer essas competências com base no arquivo do Fórum Econômico Mundial. E o que que a gente entende aqui dessa avaliação? A gente entende que o futuro ele vai navegar nesses dois polos, no humano e no tecnológico, que tem que trabalhar juntas. Não adianta a gente investir em uma e deixar a outra de lado. E aí, quando a gente vai aprofundar no arquivo do Fórum Econômico Mundial, o que que eles traz lá no cerne dele? A instabilidade econômica, a mudança climática, países crescendo desordenadamente, outros encolhendo, logo diminui aí mão de obra. Então, tudo isso gera esse cenário de insegurança, de instabilidade de futuro, e quem sobreviverá é quem se desenvolver ao longo desse processo. E hoje eu trouxe aqui as principais habilidades para a gente desenvolver dentro das soft skills, e você pode ver aqui, as duas principais habilidades seguem aí tranquilamente é na área tecnológica, Big Data, cibersegurança, 92% são habilidades aí que serão desenvolvidas. O letramento tecnológico, eu já trouxe um vídeo aqui onde não adianta só você saber ligar, não adianta só você saber operar, você tem que saber interpretar, você tem que saber se relacionar, certo? É igual um carro. Você pega um carro, você liga o carro, mas isso permite que você saia andando com ele? Claro que não. Então, o letramento é a mesma coisa. Além de você saber ligar, além de você saber ir lá colocar uma informação, você tem que interpretar, você tem que manusear, você tem que contestar, você tem que trazer senso de realidade, senso de percepção, e tudo isso exige que você se transforme, que você se molde a todo momento, tá? Então, olhando aqui dentro das principais habilidades que vêm depois da tecnológica, quais são elas? Criatividade contínua. Então, não, criatividade contínua não, criatividade que segue aí no topo, 84%. E é o que eu mais vejo as pessoas falando: ah, eu não sou criativo, eu não sou criativo. Gente, não existe criatividade se você não pausa, se você não para trabalhar a criatividade, tá? Então, assim, tem aquele livro, Roube como um Artista, onde a gente aprende muito claro nesse livro: nada se cria, tudo se transforma. Com a quantidade de material de internet, de coisas que a gente consome no dia de hoje, é impossível você falar que você constrói alguma coisa é, sua. Tudo é base, de uma base que você busca, uma base que você navega, que você pesquisa, que você desenvolve, e você adapta isso e você constrói algo a partir daí. Então, eu fico muito incomodada quando eu vejo pessoas falando: ah, eu não sou criativo. Cara, pega algo de referência dentro do seu cenário profissional. Tá, eu tenho que fazer uma referência em cima disso. Ó, eu tenho que fazer o meu isqueiro aqui, que eu adoro trabalhar com incenso, que me ajuda a ter foco. Eu tenho esse isqueiro. Eu preciso fazer algo que varie em cima desse isqueiro. Esse é o modelo que eu tenho. O que que eu posso fazer diferente? E aí você vai depurar essa informação. Você vai olhar, você vai buscar outras referências, você vai testar outras possibilidades, você vai prototipar outros caminhos, gente. Isso é criatividade. E uma coisa muito importante quando a gente fala de criatividade, a criatividade ela precisa de tempo. Não adianta que você não vai conseguir prototipar um novo modelo fazendo isso em 5 minutos. Isso requer tempo, isso requer concentração, isso requer silêncio. Então, acho que é o melhor exercício que eu posso dar aqui para você hoje, para falar sobre criatividade, você tem algo para fazer. Você hoje não está sabendo como fazer isso. Desliga, toma um banho, depois você volta. Busca as referências dentro daquilo que você deseja criar de modo diferente. Buscou as referências. Você tem 3 referências. Agora, em cima disso, você vai prototipar caminhos, tá? E se eu fizer dessa maneira? E se eu fizer de outra? Se eu juntar a opção A e a opção B? Se eu juntar a opção A, B e C? E aí você vai experimentando como um Lego, como um bloco de nota, um bloco,
Aí você um bloco mesmo, eu queria dizer, sabe, como um bloco de Lego, você vai testando, você vai adaptando, você vai criando, e em cima disso você vai construindo aí uma nova possibilidade, tá. Então, acho que criatividade, gente, ela está no nosso dia a dia. Quando você vai fazer uma receita de cozinha, e aí faltou um ingrediente, você vai lá e adaptou outro, ele pode não ficar tão gostoso como a receita inicial, mas você adaptou e fez uma variação. Isso é criatividade. Para de achar que você vai ser o novo prêmio Nobel e trabalha com as possibilidades dentro dos recursos que você tem, tá? Outra coisa, resiliência, capacidade de adaptação. Nesse mundo frenético que a gente vive hoje, está de um jeito, amanhã está de outro, no dia seguinte está de outro. Como que você se torna resiliente? Eu até já trouxe um vídeo aqui onde eu também, entendi aí um novo caminho sobre a resiliência, que é até a resiliência que a gente chama de 2.0 de um evento que eu fui de saúde, é o Mind Summit, e aí o palestrante lá falou: "Gente, o que que é a resiliência 2.0? É quando numa situação adversa, você sai dessa situação melhor do que você entrou". E aí ele trouxe até o exemplo do músculo. O músculo, quando a gente vai para a academia, a gente sofre o estresse continuamente nesse músculo. Só que o que que acontece com o músculo? Ele se recupera e ele fica mais fortalecido do que ele estava. Então, aquele estresse que inflama ali o músculo, ele ajuda o músculo a se reerguer e a se superar. Então, quando você olha para esse cenário, fica muito claro que, gente, que qual é o caminho que você tem hoje para se renovar, para sair melhor de onde você entrou. Uma demissão. Às vezes você não estava esperando uma demissão e aconteceu a demissão. Qual o aprendizado que você vai tomar disso? Entender que empregabilidade é algo contínuo, é igual escova-dente, é algo que você tem que estar fazendo continuamente. Buscar relacionamento, atualizar o seu currículo, atualizar o seu LinkedIn, se manter ativo no mercado. E aí você entende às vezes que tem que fazer uma reserva financeira, não dá para viver, operar gastando 100% daquilo que você ganha. Olha quanto aprendizado, olha quanta resiliência você pode viver aí após uma situação adversa, tá? Às vezes uma coisa boba, uma vez aconteceu isso com uma cliente minha, ela deixou de colocar gasolina no carro, o carro travou na marginal, aquele caos, chuva, não tinha como ser socorrida, nunca mais andou com a gasolina reserva. Isso é resiliência. Isso é você utilizar as coisas que te acontecem no dia e você sair melhor delas do que você entrou, tá? E o pensamento analítico? O pensamento analítico, gente, é uma coisa muito importante, porque hoje a gente é o especialista do Instagram, a gente é o especialista do LinkedIn. Pegou lá uns bullet points e acha que isso é verdade absoluta. Quando a gente está falando de pensamento estratégico, é você aprender a interpretar uma informação. Será que isso é uma informação real ou isso é uma informação aí de inteligência artificial? Sabe? É você desenvolver a sua inteligência, você alimentar a sua inteligência. E isso envolve leitura, envolve estudo, envolve atualização, envolve assistir os vídeos aqui do meu canal, onde eu sempre trago coisas aí pertinentes para a empregabilidade. Então, é você desenvolver a capacidade de resolver e enxergar as coisas a partir de uma lente que gere resultado, porque a gente está vivendo uma era onde o real e o fantasioso e o criado por IA, ele está tão próximo, ele está tão integrado, que você tem que ter um discernimento cognitivo para falar: "Não, tem alguma coisa errada aí, isso não é real", tá? Então fica atento com isso. E isso envolve também o pensamento sistêmico. É você entender que numa situação, qual é o desdobramento que essa ação que eu vou realizar hoje vai gerar. Se eu informatizar esse processo aqui agora, qual o desdobramento que isso vai dar na gestão de clientes, na gestão de contas? Qual é o impacto disso em 2 anos? É você conseguir fazer essa avaliação na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada. E quanto mais você desenvolve esse olhar, mais você consegue se tornar aí esse profissional amplo,
esse profissional sistêmico que consegue olhar de várias vertentes e várias variáveis, tá? É assim, não existe profissional bem preparado, existe profissional que se desenvolve ao longo do caminho aí e ao longo do processo. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente está pensando aí no mote da empregabilidade, quando a gente olha para todas essas competências, criatividade, resiliência, pensamento sistêmico, pensamento analítico, tem uma coisa que fica muito clara aqui para a gente nesse momento. Empregabilidade não é sobre você ter o currículo mais forte, é sobre você ter uma mentalidade forte. É isso que determina quem é resiliente, sai fortalecido diante de uma adversidade ou quem cai no processo. E hoje, o que é empregabilidade? É essa capacidade de você continuar relevante, mesmo quando o cenário muda, quando a tecnologia acelera, quando a estrutura, puf, some, que você fala: "Cadê a estrutura? Cadê o chão? Não tem aqui". Empregabilidade é você se manter em movimento, se nutrir intelectualmente, como eu acabei de falar aqui, é você cuidar da sua energia e aprender a criar pontos de estabilidade dentro desse mundo totalmente instável. Então, por exemplo, eu tenho a minha maneira de recarregar a minha bateria. Qual é a sua maneira de recarregar a sua bateria? É você encontrar um ponto de equilíbrio dentro de você, não fora de você, tá? E a verdade é que a gente não sabe como é que vai ser o futuro do trabalho amanhã. Hoje não tem uma clareza sobre isso, mas pode, e você pode começar hoje fazendo as escolhas certas sobre o que consome, o que você lê, como você estuda, como você se desenvolve para você navegar no meio dessas transformações, tá? Então, se você quer construir uma mentalidade de empregabilidade comigo aqui, aprofunda isso, reflete sobre isso, leva, avalia como essas competências refletem aí o seu ambiente profissional. Como que você pode aplicar essas competências aí no seu ambiente profissional? Escreve aqui nos comentários para mim como que você pode aplicar essas competências aí no seu ambiente profissional, seja criatividade, seja resiliência, seja pensamento analítico, seja busca por aprendizado contínuo. O que você pode fazer nessa jornada? E se você quiser aprofundar comigo, segue aqui no canal. Aqui eu falo sobre empregabilidade, carreira, LinkedIn, liderança. Tem os meus serviços aqui abaixo, que é o Kit LinkedIn Vitrine para você atualizar o seu LinkedIn em um dia e ser visto aí pelo mercado. E a minha mentoria Carreira em Destaque, onde eu ajudo você a construir uma marca pessoal forte e comunicar isso para o mercado. E, gente, 2030 está logo ali. E empregabilidade, você não precisa esperar 2030 chegar para trabalhar a sua empregabilidade. É hoje, sobre as escolhas que você faz hoje que vão gerar o seu resultado amanhã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, me deixe saber aqui se você gostou, me traga sugestões de vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!